esqueci de colocar aqui para gravar, deixa eu só fazer a abertura aqui. Boa tarde, meus amigos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos do Espírito Francisco de Assis, hoje, dia 10 de junho de 2023. E nesse horário nós estudamos essa obra, Paulo de Tarso e as Leis Morais. Então, nós estamos dando continuidade ao capítulo que trata, né, de Paulo de Tarso, desculpe, deixa eu pegar aqui, porque eu sempre gosto de dar o título do capítulo. Lei de conservação, Paulo de Tarso e a sustentabilidade das igrejas. E hoje nós vamos começar aqui no nosso livro, na página 94. Então, eu vou ler novamente aqui o parágrafo para todos nós. Os movimentos religiosos e de espiritualidade têm grande contribuição para o melhoramento da psicosfera da Terra. Então, não é só o movimento espírita, não é só a religião espírita. Mas as religiões que procuram estudar com seriedade o Evangelho de Jesus, tá? E que realmente tem procurado colocar em prática tudo aquilo que o mestre nos ensina, que tem nos ensinado há 2000 anos, são movimentos religiosos que contribuem para o melhoramento da psicosfera da Terra, da atmosfera espiritual da Terra. Porque nós já falamos que a atmosfera espiritual da Terra, a psicosfera do nosso planeta, ela é fruto, é resultado da soma dos nossos pensamentos, de todos aqueles espíritos que fazem parte do planeta Terra, encarnados e desencarnados também, não é? Porque os desencarnados estão ligados ao planeta Terra. Então, se eles estão ligados ao planeta Terra, eles também estão contribuindo com seus pensamentos para a atmosfera do planeta Terra. Então, ele diz aqui, se almejamos que o cristianismo seja sustentável, temos que cuidar das questões ambientais, promover as suas práticas para a destinação dos resíduos produzidos, olha só, nos templos religiosos, nas nossas casas, ambientes de trabalho. Nós devemos atentar também para o lixo mental produzido. Então, o CEOI tem até um trabalho, né? Eco-CEOI, eles tiraram aqueles copinhos descartáveis, não sei se voltou, mas tinham retirado, né? Dizendo para as pessoas trazerem de casa o seu próprio copinho, para não produzir tanto lixo. Então, esse cuidado não é só nas nossas casas, no nosso ambiente de trabalho, mas também na casa espírita, não é? Então, botar o lixo no lugar certo, trazer o seu copinho de água para evitar ficar usando um copo descartável. Então, esse cuidado com o meio ambiente tem que ser em todos os lugares que nós tivermos. Se nós estamos no nosso trabalho, se nós estamos na nossa casa, se a gente está dentro da casa espírita, a gente tem que estar sempre preocupado com as questões ambientais, promovendo as suas práticas para a destinação dos resíduos produzidos nos templos religiosos e no ambiente onde nós estamos. Mas ele chama atenção para uma coisa muito importante. Devemos atentar, quer dizer, devemos cuidar também para o lixo mental que produzimos. E olha, minha gente, eu posso dizer uma coisa para vocês. A gente produz mais lixo mental e lixo material. Sabiam? A gente produz mais Porque lixo mental do que material. no último nosso estudo, o autor enfatizou, né, a necessidade da preservação do ambiente material, que é a ecologia, a natureza, e o ambiente espiritual. Exatamente. Então, às vezes, você está num lugar, não está produzindo nenhum lixo material, mas está com a tua pensamento a toda, pensando só besteira. E você está lá bonitinha ou bonitinho, sentado, sem produzir nenhum lixo material.
sem chupar bala e jogar o papelzinho no chão, sem beber água, amassar o copinho e jogar no chão. Você está bonitinho lá. Mas a cabeça, ó, tá lá, a fábrica tá a toda, produzindo um monte de lixo que vai para onde? Para a atmosfera. Entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado, não só com o lixo. E eu ainda acho, ainda vou me atrever a dizer uma coisa: a poluição mental é muito mais perigosa que a poluição material. Porque na poluição material, você chega lá, você varre, você limpa, você desinfeta, não é? Vai lá, todo mundo. Por exemplo, Ano Novo, quando dá dia primeiro, vão às praias, estão imundas, cheio de lixo, né? Garrafas, lixo aberto que o pessoal, na virada da noite, lançou ali na praia. Mas no outro dia, o pessoal do gari, os garis passam de manhã cedo, aí eles falam, retiramos 3 toneladas de lixo. Aí você olha a areia, está limpinha, porque eles passam máquinas para revolver a areia da praia, que pode ter caído um caco de vidro. Então, eles não só tiram da parte de cima, eles vêm com um trator que vem levantando a terra e vem recolhendo, né? Levantando, mexendo na areia, né? Para ver se ficou alguma garrafa quebrada na areia. Então, tira tudo. E também ali no mar, próximo à areia, se tiver, eles recolhem, né? Aquelas flores, aquelas coisas que o pessoal joga para ir abanjar, esse troço todo. Recolhe tudo. Aí você vai na praia, tá limpinha a areia, limpinha. Mas e o que foi lançado no ar, dos pensamentos? Será que a turma da Conlurb limpa? Não é? Será que a turma da Conlurb consegue limpar? Claro que não. Não vai conseguir limpar. Né? Então, ele fala sobre isso. Mas devemos atender. As festas de final de ano nos clubes, né? À base de bebidas, Exatamente. né? Como é que fica o ambiente espiritual produzido por essas festas? Bebidas e outras coisas demais, né? Que a gente sabe que não são só as bebidas, né? São outras coisas também, os atos praticados, né? Quando tem grandes festas assim, né? E os atos praticados. Depois de um jogo, Flamengo e Vasco, né? Corinthians e Palmeiras, as brigas de torcida são terríveis, né? Os caras levam soco inglês, pau, já com a intenção, porque se o cara vai para um estádio para assistir um jogo de futebol e a polícia faz aquela cerco, e eu já vi, né? A polícia recolhe espingarda, arma, faca, soco inglês, pau, peto de madeira com a ponta fina. Aquilo ali é para torcer na hora do gol? Claro que não. Um cara que faz o espeto com a ponta fina, de madeira, ele quer o quê? Durante a comemoração ou ao final do jogo, ou antes de o jogo começar. Ferir alguém, não é? É para ferir alguém. Quando a polícia para aqueles ônibus de torcida na estrada, em revista, o que eles recolhem de armas, arma branca, pedaço de madeira, soco inglês, pedaço de pau enrolado, com arame farpado para dar nas pessoas, a pessoa está pensando em fazer o quê? Matar, em ferir gravemente os outros. Quando ela está fazendo aquela arma artesanal, pensando, aquilo tudo, ó, vai para a atmosfera. Então, é o que ele está falando aqui. Devemos divulgar cada vez mais a mensagem de Jesus para a humanidade se reeducar espiritualmente e renovar sua casa mental. Então, a gente tem que estar sempre falando. Daí, gente, a importância desse estudo desse livro. A importância do estudo desse livro é porque ele está falando de coisas e a gente muitas vezes não estuda
estuda dentro da doutrina. A gente não estuda. Ele está falando da poluição que nós produzimos. Porque a gente estuda muito sobre isso. Sustentabilidade, conservação da natureza, né? Evitar poluir. A gente estuda muito, e dentro da doutrina também, e tem os movimentos ecos dentro da doutrina, tem as palestras que o André Trigueiro fala sobre a natureza, né, nas casas espíritas. Mas isso tudo é só questão material. Dificilmente a gente vai encontrar alguém falando sobre sustentabilidade, sobre poluição espiritual, poluição mental. Se eu ouvi alguma palestra sobre isso, em alguma casa espírita, foi muito pouco mesmo. Fala-se muito do movimento da sustentabilidade, do meio ambiente, mas vendo sempre o lado material. É importante, é claro que é importante. Mas isso que nós estamos abordando aqui, para mim, é muito. Se não é igual, é muito mais importante. Porque o lixo Sabe o que eu me lembrei, é muito maior. algumas casas espíritas têm no seu planejamento atividades em dias de carnaval. E aí é dito que aquele trabalho ali serve para ajudar a espiritualidade a fazer. A gente plasma uma energia utilizada pela espiritualidade naquela data tão complicada de ambiente espiritual. Mas aí também tem o jogo de futebol, tem o ano novo, Não, no dia a dia tem tem muitas o dia outras a dia. coisas. É, Então, não é só o carnaval, só o carnaval. Tem as festas juninas, tudo, gente. Então, pouco se fala disso. Pouco se fala disso aqui. Entendeu? Então, isso aqui, ó, devemos divulgar cada vez mais a mensagem de Jesus para a humanidade se reeducar espiritualmente e renovar sua casa mental. Devemos multiplicar as instituições que tratam das questões espirituais e que contribuem para a renovação fluídica da nossa atmosfera. Olha aí, multiplicar as teve, instituições que tratam das questões. tem, Fala, Alberto. pode, Pode falar. não, eu me lembrei agora de relatos da espiritualidade que diz que na atmosfera essas emanações fluídicas que se acumulam negativas é tipo é um gel, né? Não tem? Na bibliografia de André Luiz eles citam isso? É um gel, é como se fosse uma sombra, né? É algo que realmente vai impactar. Né? Isso, independente do tipo de constituição, mas vai formar essa camada pesada. Isso. Então, ele fala aqui, devemos multiplicar as instituições que tratam das questões espirituais e que contribuem para a renovação fluídica da nossa atmosfera. Então, a gente tem que falar sobre isso. Falar e lançar na atmosfera coisas boas. Porque são os bons pensamentos que vão renovar fluidicamente a atmosfera do nosso planeta, que é a nossa casa. Então, não é só não desmatar, não é só jogar água, não é só parar de jogar lixo na água, lixo na floresta, lixo na praia, lixo na terra. Não é só isso. E você pode ter uma cidade, imagine, vamos aqui para todos para a Europa. Então, nós podemos estar
uma cidade na Suécia, na Suíça, né? Estou falando desses países, né? Dizem por aí que é bambambam, em Berlim, aonde você anda pela cidade, você não vê um papel de bala caído no chão. Tóquio, o Japão, né? Os japoneses não são tidos como os reis da limpeza. Então, onde as florestas são conservadas, os rios são limpos, mas a população pode ser uma população bélica, pode ser uma população muito ligada às questões da sexualidade, dos jogos, das drogas, mas no chão não tem um papel de bala. No chão não tem um papel de bala. Verdade. Então, Me veio agora à cabeça, pô, da torcida que praticou racismo lá contra o jogador brasileiro. Tu imagina uma torcida inteira emanando aquela energia de racismo. Que energia liberada ali, hein? aí você sai na rua tudo limpinho, bonitinho, saneamento básico, que beleza. Mas quanto de lixo eles jogaram na atmosfera? Quanto de lixo? E o lixo que eles não veem. Não tem. Mas jogaram, claro que jogaram. Aquele ódio, né? Aquele preconceito, aquela energia, foi tudo para lá. Então, tá aqui. A gente tem que falar sobre isso nas casas espíritas. A gente tem que conversar sobre esse tipo de coisa. A gente tem que considerar esse assunto importante, entendeu? Importante. Então, ele fala aqui, estimular a prática da caridade e a vivência em ambientes equilibrados, manter o hábito da oração para a nossa renovação íntima, a prática do evangelho do lar, fazendo das nossas casas um núcleo abençoado de oxigenação espiritual de tantos outros. Então, a nossa casa, né, ela tem que ser um núcleo abençoado de oxigenação espiritual entre tantas outras. Se em muitos lugares o pessoal joga lixo da atmosfera, que nós joguemos na atmosfera coisas boas que irão ficar anular, eliminar aquele tóxico que está na espiritualidade. Entendeu? Olha a importância do estudo. Aí ele continua aqui. Porque, Rose, a gente até no estudo anterior também falamos da atmosfera espiritual, né? Que é o que Sim, popularmente falam de psicosfera, mas na doutrina é atmosfera espiritual. Ou tá. psicosfera, eu não. Então, alguns falam aura, né? Atmosfera espiritual ou aura, Isso. ou não importa. Então, o, essa atmosfera que nós vamos criar, tá, o centro dela é a casa mental, né? É Ah, onde é o gerador. exatamente. É a nossa mente. É aqui que é o gerador de tudo isso. É a nossa mente. Entendeu? Por isso ele está falando. Vamos trabalhar a nossa educação espiritual. Porque tudo sai da nossa mente. É aqui que tudo é produzido. Entendeu? Então, ele diz aqui: onde há pessoas trabalhando no bem, há uma psicosfera saudável e contagia quem se aproxima. Paulo de Tarso experimentou algo semelhante nos seus primeiros labores apostólicos, quando entrou em contato pela primeira vez com a comunidade cristã de Antioquia, representando uma genuína instituição alinhada com os propósitos do Cristo. Aí lá no, quem quiser anotar aí, né? Livro Paulo Estevão, capítulo Primeiros Labores Apostólicos. É livro Paulo Estevão, né? O capítulo é Primeiros Labores Apostólicos. Nesse capítulo, ele traz aqui um trecho que eu vou ler. Aqui, vamos ler aqui no livro mesmo, né? Vivia-se ali
num ambiente de simplicidade pura, sem qualquer preocupação com as disposições rigoristas do judaísmo. Havia riqueza, que não faltava trabalho. Quer dizer, quando ele fala que havia riqueza, não é essa riqueza de muito dinheiro, não. Eles tinham casa, comiam, né? Pescavam, plantavam, dava para sobreviver com uma certa relativa tranquilidade. Então, eles aqui, todos amavam as obrigações diuturnas, aguardando o repouso da noite, nas reuniões da igreja, como a bênção de Deus. Quer dizer, aquele núcleo, igreja, aquele núcleo, né, que havia sido, aqueles vários núcleos que foram fundados. Os israelitas distantes do foco das exigências farisaicas cooperavam com os gentios, sentindo-se todos unidos por soberanos laços fraternais. As assembleias eram dominadas por ascendentes profundos do amor espiritual. A solidariedade estabelecera-se com fundamentos divinos. As dores e os júbilos de um pertenciam a todos. A união de pensamentos em torno de um só objetivo dava ensejo à formação, à formosa manifestação de espiritualidade. Em noites determinadas, havia fenômenos de vozes diretas. Quando a voz, né, você está no lugar e de repente se escuta uma voz no ambiente. Não vem através de médium, vem a espiritualidade falando. E as pessoas ouvem aquela voz, né? É o fenômeno de vozes diretas. A instituição de Antioquia foi um dos raros centros apostólicos onde semelhantes manifestações chegaram a atingir culminância indefinível. A fraternidade reinante justificava essa concessão do céu. Nos dias de repouso, a pequena comunidade organizava estudos evangélicos no campo. A interpretação dos ensinos de Jesus era levada ao efeito em algum recanto ameno e solitário da natureza, quase sempre às margens do Orontes, quer dizer, do rio Orontes. Né? Então, ele está mostrando aqui como naquele ambiente que ele se reuniu ali, de pessoas pobres, né? Que viviam de forma humilde, mas todos ali unidos, procurando se ajudar. Em certas noites se reuniam para comentar os ensinos de Jesus, cada um dando ali a sua interpretação. Como isso tornava o ambiente diferente de outros lugares. Como aquele recanto era ameno, era saudável, fazia bem às pessoas. É como quando a gente está fazendo um estudo, né? E está todo mundo ali concentrado, refletindo sobre aquele estudo, é que a gente não tem capacidade de ver. Mas outro dia mesmo eu estava lendo um texto sobre isso, né? Como agora aqui estamos aparentemente só nós três, né? Aparentemente só nós três. Mas não existe essa distância entre São José dos Campos, Taquara e Petrópolis. Nesse momento, é como se nós três estivéssemos dentro de um mesmo ambiente. Um mesmo Há um ambiente. fio. E aí, e nesse ambiente onde nós três estamos reunidos, é como se fosse um grande salão, vamos dizer assim, na espiritualidade, há inúmeros espíritos conosco, nossos amigos espirituais, nossos orientadores, há outros companheiros que estudam conosco esse estudo aqui, ó, esse curso. Há muitos espíritos que estudam esse curso conosco, e eles também têm o livro espiritual, mas tem o livro. Estão lendo aqui conosco, estão vibrando conosco. Há outros espíritos que tiveram muita dificuldade com esse tema, também são trazidos para ouvir, para criar uma nova perspectiva. Então, esse ambiente todo aqui está lotado, cheio de espíritos. E aí, Por isso a necessidade de disciplina do horário, né? o horário. Quando a gente fala de disciplina do horário, Porque já tem espírito que sabe que aquele horário está lá o grupo lá a reunido, gente fala vai de disciplina do horário, pronto.
Não quer dizer que tenha ser. A gente começa 16h20. 16, pode ser 16h25, 16h15, mas, né? É, sim. Claro, entre 16h15, 16h20, sábado, com exceção do sábado, que às vezes eu posso, problema de saúde, ou porque eu faço uma viagem, mas a gente avisa com antecedência de uma semana, né? E aí a espiritualidade, a gente avisa, olha, sábado que vem tem um problema. A espiritualidade compreende. Ela sabe que não é, a gente não está dizendo que não vai dar o estudo porque a gente vai para o baile. Aí a gente diz, ó, é que eu estou doente, mas eu vou para o baile. Ele sabe a razão. Não, realmente, ela está doente, não pode dar aula. Realmente, ela vai fazer uma viagem, não há condições de dar aula onde ela está. Entendeu? Então, a espiritualidade sabe o motivo. E a gente nunca avisa, a não ser assim, que tenha acontecido algo no dia, na hora, que pode acontecer. Caiu a internet, faltou a luz, na hora. Não há como, a espiritualidade sabe, né? E, de repente, pode acontecer qualquer coisa que impeça. Mas, fora disso, é tudo feito dentro de uma disciplina, de uma organização, tirando, claro, as exceções que podem acontecer. Então, desse ambiente onde nós nos encontramos, aqui a atmosfera se tornou uma atmosfera saudável. Porque esses espíritos estão aqui, estão com uma boa intenção. E toda essa energia produzida está sendo espalhada pela espiritualidade, buscando fazer aquilo, e a atmosfera. Rose, para corroborar isso que você está falando, para confirmar, no estudo de sexta-feira, eu senti uma vibração tão boa do estudo, sabe? Então, deu para sentir essa ambiência, entendeu? E graças a E aí estudos que a gente tem conexões feito, né? nossas com mentores, com espíritos E, afins. e graças a Deus, todos os estudos que a gente tem feito, as palestras públicas também, têm produzido esse efeito, né? A O palestra, estudo dessa última vez agora, da Dani, eu também senti uma vibração ótima. claro. E isso aí, Alberto, é que mostra que a gente está no caminho certo. E aí, Ana, eu estava até comentando com a Rose, eu acho que esse trabalho pioneiro dessa casa espiritual virtual, porque vocês têm a casa física, onde tem Exatamente. aqueles dias que você tem programado para poder instalar, mas também tem esse trabalho de uma casa espírita virtual. Isso é muito legal. Eu acho que é o futuro, hein? Eu acho que o futuro está por aí, hein? Porque algumas pessoas, como a Ana, que mora distante, você, que mora em Taquara, podem ir a Petrópolis. Mas a gente tem a oportunidade. E depois tudo é gravado e colocado lá no site. Quem quiser, É isso, ixi, a justamente esse pessoa. trabalho que a Cefa faz de armazenamento das palestras, gente, é muito importante, porque você não teve oportunidade de estar presente, mas você vai lá e pega. Você vai e assiste, você acompanha cursos que às vezes você não pode fazer aqui online, porque você está fazendo um outro trabalho. Mas você pode participar do curso, assistindo à noite às aulas. Entendeu? Então, aqui eu trouxe para a gente. Porque, Rose, desculpe te interromper, Não porque pode tem falar, local online, mas não armazena. não armazena, exatamente, né? E às vezes não armazena sequencialmente, com algumas, e aí a pessoa não consegue acompanhar direitinho. Eu trouxe aqui um texto para assim, ratificar tudo isso que a gente está falando, enriquecer o que a gente está falando, da Joana de Ângeles, do livro Leis Morais da Vida. Vocês estão vendo, né? Acredito que estejam todos vendo. Então, a Joana, Sim, ela no livro Leis Morais da Vida, no capítulo 23, que tem por título Renovação, ela vai dizer assim: a poda propicia renovação da planta, né? Eu, por exemplo, tenho aqui em casa
uma samambaia que é chamado de renda portuguesa. Tem uma época do ano que as flores dela, as folhas ficam amareladas, todas amareladas. Aí você tem que cortar todas as folhas. Aí fica só os troncos dela, né? Que ela dá muitos troncos, os talos dela. Ela dá muitos. Aí eles ficam ali 2 meses. Daqui a pouco começam a surgir as folhas novas. Dali um mês, ela está linda, toda verdinha. Então, quando a gente poda e retira as folhas amarelas, ela fica peladinha lá. Mas daqui a pouco ela aparece linda, maravilhosa. Então, a poda propicia a renovação da planta. A drenagem faculta a modificação do campo. Porque às vezes você tem um campo pantanoso, aí as pessoas vêm fazem a drenagem, secam, tiram aquele excesso de água, cuidam do solo e dali surge e fazem uma plantação. Aí quando você olha, você diz assim, meu Deus, isso aqui era um pântano, olha que coisa linda está agora. A decantação aprimora a qualidade do líquido, né? Então o líquido está ali cheio de sujeira, aí você deixa um tempo lá, essa sujeira toda vai para o fundo. Aí você retira o líquido, né? O líquido limpo. O cautério enseja laqueação de vasos e destruição dos tecidos contaminados. Quer dizer, a pessoa está com uma inflamação, um machucado inflamado na mão, né? Aí o médico vai tirar todo aquele tecido doente e põe um remédio, daqui a pouco a pessoa está, aquela ferida está curada. A modificação dos hábitos viciosos fomenta o entusiasmo e liberta do comodismo pernicioso e da atividade perturbadora. Imperioso esforço, quer dizer, importante, necessário, o esforço para a renovação, que gera bênçãos e é matriz de prodigiosas conquistas. Foi aquilo que nós falamos. Não é só cuidar das coisas materiais, né? Nós não falamos sobre isso? Não adianta só tirar o lixo da rua. É preciso tirar o lixo da atmosfera, o lixo espiritual da atmosfera. Um imperioso esforço para a renovação que gera bênçãos e é matriz de prodigiosas conquistas. Renovar ideias, aurindo, no manancial inesgotável do Evangelho, a inspiração superior. Renovar palestras, conversações, mediante o exercício salutar do pensamento comedido e nobre. Renovar atividades, colocando sal da alegria, que a comida sem sal, né? Fica exposta, né? E a gota de amor em cada tarefa a ser realizada. Renovar objetivos através do estudo contínuo das metas e meios para a libertação espiritual, tendo em vista a decisão irrevogável de triunfar sobre as imposições afligentes que conspiram no mundo contra a paz verdadeira do espírito. Renovar é processo fecundo de produzir. Não apenas renovar para variar, antes reativar os valores que jazem vencidos pela rotina pertinaz, ou redescobrir os ideais que, a pouco e pouco, vão consumidos pelo marasmo, vencidos pela modorra, desarticulados pelas contingências da mecânica. Renovação interior, poda moral, da mesma maneira que a gente faz a poda da planta para ela ficar mais bonita, a renovação interior é uma poda moral. Desse modo, exige disciplina e sacrifício para lograr o êxito que se pretende colimar, que se pretende alcançar. Diante da questão desagradável e já não consegue resolver, renova a paciência e tenta uma vez mais. Ante a pessoa irritante e já conseguiu fazer-se antipática, renova conceitos, insiste na fraternidade um pouco mais. Face ao antagonista gratuito e logra desagradar-te, renova o esforço de vencer-te e ser gentil ainda mais. Perante o sofrimento que parece destruir-te, renova-te pela oração e confia mais. O discípulo do Evangelho e desdenha
o milagre da renovação pode ser comparado ao trabalhador e menospreza a esperança, torna-se vítima fácil para o fracasso. Jesus, o sublime exemplo, ensinando a perene urgência da renovação dos propósitos superiores, cercou-se de pessoas difíceis de serem amadas, compreendidas, ajudadas, não desperdiçando situações nem circunstâncias negativas, armadilhas e astúcias em momentos de aflitivas conjunturas, propiciando-nos assim a demonstração do valor do ideal e da vivência do bem, conseguindo todos renovar e tudo modificar, em razão dos objetivos elevados do seu ministério entre os homens. Os seus discípulos, quando começaram a se reunir como conjunto a eles, eram homens difíceis, eram homens cheios de picuinha, de inveja, de preconceito, de egoísmo, de vaidade, de orgulho. Mas Jesus conseguiu renovar a todos eles e conseguiu modificá-los em razão dos objetivos elevados do seu ministério. Ele precisava de homens renovados para darem continuidade ao trabalho, sem reclamar contra o pecado, renovou os pecadores. Sem invectivar a astúcia, renovou as vítimas da perturbação bem urdida. Sem reagir contra os que o perseguiam em caráter quanto mais, renovou todos os que se facultavam à sua palavra. Toda a mensagem que Jesus nos legou, mediante palavras ou ações, constitui um poema e um hino de bênçãos à renovação do homem, do mundo e da humanidade, né? Então, gente, olha só que coisa maravilhosa esse texto da Joana de Ângeles. É necessário renovar. Através da nossa renovação, nós vamos renovar nossos pensamentos. E aquela energia que a gente vai lançar no espaço não será mais aquela mesma, doentia. Será uma energia renovada, saudável, e vai ajudar e vai contribuir para a limpeza da psicosfera. Entendeu? Então, eu acho esse texto de renovação da Joana de Ângeles maravilhoso. Agora, vamos voltar aqui no livro, no nosso livro aqui, ó. Diz aqui embaixo, a psicosfera, quer dizer, a atmosfera espiritual da igreja de Antioquia era tão sublime pelo amor e fraternidade de seus integrantes e proporcionava um ambiente favorável para fenômenos espirituais de grande complexidade. Então, ali, na igreja de Antioquia, eram produzidos fenômenos espirituais maravilhosos. Por quê? Porque a atmosfera do local era sublime. Isso atraía o quê? Espíritos elevados. E então eram feitas curas, revelações, eram dadas orientações, entendeu? Porque a psicosfera dali era uma psicosfera saudável, muito boa mesmo. Então, isso facilitava, atraía os bons espíritos. Então, ele diz aqui, quando os espíritos esclarecidos sentem segurança em algum grupo mediúnico, por exemplo, identificando afinidades de pensamentos e sentimentos entre seus integrantes, fazendo do grupo um ser coletivo, promove tais fenômenos, a fim de demonstrar a perfeita sintonia da tarefa com a espiritualidade amiga. Volto a falar desse momento que nós estamos aqui. E de outros momentos que nós passamos aqui, através dos vários estudos que a casa oferece. Eu tenho certeza absoluta, falando agora só desse momento, né, desse estudo, e tratamentos maravilhosos estão sendo feitos agora na erraticidade, com espíritos desencarnados, estão sendo trazidos, muito doentes, desequilibrados, e que, nesse momento,
estão recebendo na espiritualidade o atendimento necessário para o seu equilíbrio. Acredito também que muita da energia que está sendo gerada aqui, por nós três e pela espiritualidade que se encontra, está sendo levado para os hospitais, está sendo levado para presídios, para aqueles nossos irmãos que estão nas ruas, para ajudá-los. Daqui a pouco, quando for 18 horas, a gente vai fazer a nossa irradiação para doentes físicos. Acredito que muitos desses irmãos nossos encarnados são doentes vão ser beneficiados por essa energia que está sendo gerada aqui. Entendeu? Por quê? Porque a gente está sentindo isso. A gente está sentindo esse amor. Pode falar, Ana. Porque nesse momento o pensamento da gente está diferente, né? Que a gente está bem concentrado Está no todo mundo estudo, do na mesmo. prece, Olha o que ele falou aqui, ó. aí muda. Muda. Olha o que ele falou aqui. Quando os espíritos esclarecidos sentem segurança em algum grupo mediúnico, e eu tenho certeza que eles sentem essa segurança no nosso grupo, por exemplo, identificando afinidades de pensamentos e sentimentos entre seus integrantes, fazendo do grupo um ser coletivo. Apesar de estarmos geograficamente afastados, mas aqui nós estamos, Pensamento. nós estamos juntos. Então, somos um grupo, um ser coletivo. Há um laço fluídico Um entre nós. pensamento. Rose, também, né? Além dessa questão de espíritos superiores que percebem o trabalho que está sendo realizado, não devemos esquecer também que nós temos desafetos, que não fomos assim, os nossos proceder foram, muitas das vezes, em outras, não digo na última, mas há 1000 anos atrás, ou seja, quando for, fomos equivocados. Tem desafetos. E os desafetos percebem a nossa modificação, a nossa busca, o nosso proceder através da busca do estudo, e ele vai aproveitar isso. Então, E até nesse fator, também tem repercussões. eles que estão realmente buscando alguma coisa, eles podem também se sentir convidados à renovação. E aí, não é? Promover essa transformação. Aqueles que insistirem, cada um tem o seu livre-arbítrio. Eles não vão mais conseguir nos alcançar. Um dia poderão despertar, mas outros também já estão cansados de caminhar pelas estradas sozinhos, chutando pedras. Esses poderão se sentirem fortalecidos para tentar uma coisa nova, uma coisa melhor. Então, olha o benefício que tudo isso está levando, está produzindo, não é? Em nós, em eles, em muita gente. Então, é o que ele diz aqui, né? Fenômenos maravilhosos podem estar ocorrendo a fim de demonstrar a perfeita sintonia da tarefa com a espiritualidade amiga. Despolui, olha aqui, ó, despolui o teu mundo íntimo, né? O que o Guilherme Del Valle diz para gente. Ele né, fala de uma forma imperativa. Despolui o teu mundo íntimo e contribuirás para a desintoxicação da Terra. É da vontade do Cristo que todo orbe, que todo planeta seja uma imensa igreja de Antioquia. Ele falou que a igreja de Antioquia era maravilhosa, a atmosfera espiritual lá era sensacional, produzida pelo pensamento daquelas pessoas que pensavam, né, somando coisas boas. Então ele fala isso. Se nós despoluirmos o nosso mundo íntimo e buscarmos jogar na atmosfera boas vibrações, nós contribuiremos para a desintoxicação da Terra, da atmosfera da Terra. É da vontade do Cristo que todo o planeta seja igual à igreja de Antioquia, como naqueles tempos em que Paulo por lá esteve. Nós podemos fazer da nossa casa uma igreja de Antioquia.
Nós podemos fazer do nosso bairro uma igreja de Antioquia, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, do nosso planeta. É necessário para isso buscar despoluir o nosso mundo íntimo. Se a gente começar a fazer isso, dentro de pouco tempo, as coisas vão melhorando. As coisas... É só colocar mãos a obras, né? Mãos à obra. Agora, a gente vai entrar no quarto pilar, que é da sustentabilidade econômica. Então, ele diz aqui, não se pode servir a Deus, nem se pode servir a Mamon. Isso aí, aqui, ó, não se pode servir a Deus e a Mamon, mas que é nossa obrigação da mais simples, colocar Mamon a serviço de Deus. Esse trecho está aqui no livro Religião dos Espíritos. Vamos ver se a página é a mesma. Não é ainda o pedacinho que eu vou ler, não. É que esse agora eu vi. Ele botou aqui. Deixa eu ver aqui. Quando ele... Ah, não, o meu não é no mesmo, na página dele, não. Mas aí é aquele... É aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá um item e diz assim, ó, capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, não se pode servir a Deus e a Mamão. Aí, no item 1 do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, quem tiver com o Evangelho, abrir aí, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamão. Lá no item 1, salvação dos ricos, diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, porque odiará um e amará outro, ou se prenderá um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamão. Está no Evangelho de Lucas, eu vou até anotar aqui, Lucas, capítulo 16, versículo 13. Lucas 16, 13, né? Então ele botou aqui, não se pode servir a Deus e a Mamão, mas que é nossa obrigação mais simples colocar a Mamão a serviço de Deus. Não é? Se a gente parar para pensar isso, é verdade. O pessoal muitas vezes, é lógico que Mamão não é só coisa material, tá? É outras coisas também. Mas vamos pensar no aspecto do dinheiro. Aqui, o pessoal não fala, tem gente que de forma ignorante diz assim, o dinheiro faz mal, o dinheiro provoca tanta coisa ruim. Não falam isso? Coitado do dinheiro. O que o dinheiro, uma moeda de ferro ou um pedaço de papel pode provocar de mal? Mas vamos pensar, se vamos dizer que essa pessoa talvez estivesse certo. Então, por que você não usa o dinheiro para o bem? Acabou. Né? As coisas, pega o dinheiro, compra livros, remédios, cestas básicas. Você está trazendo uma mão para servir a Deus. Então, o que ele diz aqui? Não se pode. Liga aí teu microfone, Alberto. Liga o microfone, Alberto, senão a gente não te escuta. A diferença está na nossa atitude mental em relação ao dinheiro. O que você realmente faz com a ideia do dinheiro é que vai fazer a diferença. Não é o dinheiro, é você. É o seu livre-arbítrio. Então, o que ele diz aqui? Não se pode servir a Deus e a Mamão, mas que é nossa obrigação, da mais simples, colocar Mamão a serviço de Deus. Inúmeras pessoas, inúmeras passagens da vida de Jesus tratam sobre dinheiro e como ele deve ser empregado para o bem. Muitas pessoas se incomodam em falar do assunto e relacioná-lo à fé ou à religião. Mas Jesus mostra o contrário. O dinheiro deve estar a serviço de Deus para edificação e sustentabilidade do cristianismo.
Não podemos esquecer que o mestre abençoou o óbolo da viúva, não foi? Porque ele sabia que aquele óbolo, que aquela contribuição dela, ia ajudar os pobres. O assunto é de tão relevante importância que o benfeitor espiritual Emmanuel ditou uma obra intitulada Dinheiro. É um livrinho, né, pequeno. Deixa eu dar uma olhadinha. Eu tenho ele aqui. Dinheiro. Eu tenho sim. Ah, tá aqui, ó. Ah, não, esse é o Coragem. Eu tenho sim, mas. Deixa, eu pego dele, não vai dar para pegar agora. Então, ele publicou uma obra chamada Dinheiro, né? Então, nesse livro Dinheiro, tem várias mensagens muito importantes. No capítulo 1 do livro, que é o título do livro, o capítulo 1 tem o nome de Dinheiro, é igual o título do livro. Ele diz assim: o dinheiro não compra o céu. É Emmanuel falando, né? O dinheiro não compra o céu, mas pode gerar simpatia na terra quando utilizado nas tarefas do bem. Não paga a boa vontade, entretanto semeia o benefício e contentamento de viver, se nossa alma permanece voltada para a divina inspiração. Não tem valor para o câmbio depois da morte. Morrer, o teu dinheiro vai servir para quê? Para você. Para você não vai servir para nada depois que você morrer, né? Contudo, é sustentáculo do progresso geral, se nosso espírito é centralizado nos objetivos da elevação. Então, vamos imaginar um grande empresário que, antes de morrer, doa parte da sua fortuna para os asilos, para os orfanatos, para uma instituição educacional. Ele não está ali atrás, mas o dinheiro dele, quanto bem vai proporcionar? Não é verdade? E aqui continua Emmanuel. Se nós não nos esqueçamos de que Jesus abençoou o vintém da viúva no tesouro público do templo e empregando o dinheiro para o bem, convertamos-lo em colaborador do céu em todas as situações de dificuldade da terra. Então, essa história que o dinheiro provoca desgraça, não. Provoca nenhuma desgraça. Ele provoca o bem, se você souber usar. Pode provocar desgraça se você usar mal. E pode produzir coisas maravilhosas se você usar bem. Então, a culpa é do dinheiro ou de quem está usando? É de quem está usando. Não é? Então, ele, o nosso companheiro continua aqui. Obviamente, aqui no nosso livro, né? Obviamente, quando falamos em dinheiro nas instituições que visam assistência e promoção social e também espiritual, não nos referimos em cobrar pelo atendimento e acolhimento aos irmãos e irmãs menos afortunados. Tá? Então, quando a gente está falando de usar o dinheiro na instituição espírita, em qualquer instituição religiosa, em qualquer instituição que pratique o bem, isso não quer dizer que a gente deva cobrar pelo atendimento. Ah, você vem para o atendimento fraterno, mas antes você deixa sua seu envelopezinho ali no canto. Não é isso que a gente está falando. Tá? É lógico que aquela contribuição que o trabalhador da casa, o amigo da casa, dá todo mês para casa, ele dá por quê? Porque ele sabe que aquela casa faz um trabalho sério. Ele sabe que aquela casa converte aquele dinheiro em cesta básica, em enxoval para bebê, auxilia a uma família a pagar o seu aluguel, e às vezes não pode, auxilia outro companheiro a comprar remédio. Então a casa não está reunindo dinheiro para botar na poupança. Tudo que entra, sai. Tem que pagar as contas da casa, né? Lógico, luz, água, aluguel, e o resto é revertido para o atendimento das pessoas carentes. Aí a doação espontânea que cada um dá
dentro das suas possibilidades. O dinheiro não fica no cofre da casa, faz uma poupança. Entendeu? Não tem, casa espírita não tem poupança, a não ser que a casa espírita queira fazer uma obra. Não, o banheiro da casa espírita, por exemplo, está um vazamento horroroso. Então a casa espírita vai ter que fazer a obra. Se não tem ninguém que seja voluntário, não tem um pedreiro que se voluntaria, tudo bem. Mas e o tijolo, o cimento? Será que a loja vai dar de caridade? Não, né? Então você tem que comprar o tijolo, o cimento, ou pagar o pedreiro. Aí sim, a casa reúne um dinheirinho para poder fazer aquele conserto, se não conseguir com a contribuição de ninguém para fazer. Mas o resto é tudo para doação. Então, casa espírita não tem que colocar, opinião minha, que não precisa ninguém concordar, mármores, entendeu? Mármores, tapetes vermelhos e outros balangandãs na casa para ela brilhar, ficar maravilhosa, entendeu? Isso tudo é dinheiro jogado fora. É dinheiro jogado fora, gente. Né? Então, eles aqui, obviamente, quando falamos em dinheiro nas instituições que visam assistência e promoção social e também espiritual, não nos referimos em cobrar pelo atendimento e acolhimento aos irmãos e irmãs menos afortunados. As atividades de estudo do espiritismo e o atendimento espiritual no centro espírita são inteiramente gratuitas. Jesus disse: de graça recebestes, de graça dai. Está lá em Mateus capítulo 10, versículo 8. E assim o fazemos, e a nossa casa faz também, né? Entretanto, muitos esquecem que não recebemos de graça no centro espírita a água, a energia elétrica, os materiais de construção, tudo que a gente acabou de falar. As aparelhagens de som, a impressora, os computadores, o projetor multimídia, mesa, livros, cadeira, aquisição de terreno para a construção da casa espírita ou aluguel do imóvel. Tudo tem um custo, por mais que seja doado, em algum momento alguém pagou. Assim sendo, nos questionando sobre o que temos feito dos recursos financeiros que Deus nos tem concedido, percebemos a necessidade de promover ações sustentáveis, a fim de preservar economicamente as agremiações espíritas pautadas pela moral cristã. Então, a casa promove eventos. Olha o senhor, olha aí, dia 17, a festa junina, para arrecadar, né? Para que aquele dinheiro seja utilizado nas ações sociais da casa e também para pagar os custos da casa, não é? Então, não é um dinheiro jogado fora. O dirigente da casa não está juntando para poder passear na Disneylândia, nem comprar um tênis de marca. É para usar na casa, para que a casa possa estar de portas abertas, em condições de receber as pessoas que ali acontecem. Olha na nossa casa, a gente precisa da internet, a gente precisa que o computador esteja funcionando bem, a gente precisa dos livros, né? Alguns a gente consegue doação, outros a gente dá para o sebo e compra, para poder ter o material para fazer os trabalhos. A gente compra material para fazer enxovalzinho de bebê, que a gente faz muito enxovalzinho de bebê. Tem a cesta básica, tem a colaboração para aqueles nossos irmãos mais necessitados. Aí sim. E aí, no final do mês, depois de feito tudo isso, não sobra nada, fica zerado o caixa. Ainda tem que pagar o Zoom, né? A assinatura do Zoom, para poder a gente não ter aquela interrupção, que quando você tem o Zoom gratuito, ele tem um horário limitado, é 60 minutos, e aí corta, e aí atrapalha o andamento da aula. Então, a gente tem que pagar a assinatura do Zoom. Tudo isso é de onde? Da contribuição que os amigos dão. E fica zerado, não sobra nada. Mas é o que está dando tudo muito bem, graças a Deus. Eu trouxe aqui para a gente encerrar a aula de hoje, que aqui ele traz um trecho, uma frase do livro Caminho, Verdade e Vida. Quem quiser anotar aí, debaixo está o dinheiro de Jesus é o amor.
Sem ele não é lícito aventurar-se alguém ao sagrado comércio das almas. Quem quiser, anota aí. Caminho, Verdade e Vida, capítulo 63. Caminho, Verdade e Vida, capítulo 63. E eu vou abrir aqui, que eu trouxe esse texto para a gente ler, para a gente encerrar a nossa aula de hoje. Está aqui. Caminho, Verdade e Vida, capítulo 63. Tá? E aqui, semana que vem, deixa eu só. Dia 17, né? Dia 17 a gente começa na outra página, que é a página 98. Aqui ele diz assim: Emmanuel, né? Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Franciscano Xavier pelo Espírito Emmanuel. E ele vai dizer assim: o livro Religião dos Espíritos, quem marcou, deixa marcadinho para a semana que vem, tá? Que a gente vai ler na semana que vem. Ele diz assim: quem sois? É uma pergunta. Quem sois? Mas o espírito maligno, porque ele está trazendo um texto do Evangelho, né? Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheça Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? Está lá no livro de Atos, no Novo Testamento, capítulo 19, versículo 15. Porque alguém foi tentar doutrinar no espírito. O espírito responde para aquele que tentou dar ele uma orientação. O espírito diz assim: conheço a Jesus. O espírito conhece Jesus. E sei quem é Paulo. Mas vós, que está falando comigo, quem sois? Qualquer expressão de comércio, diz Emmanuel, tem sua base no poder aquisitivo. E o comércio é feito assim, através do poder aquisitivo. Eu tomo lá da cá, né? Para obter, é preciso possuir. Antigamente, as pessoas faziam comércio à base da troca. Eu tinha 1 quilo de arroz e queria farinha. Aí alguém não tinha arroz, mas tinha farinha. Eu dizia assim: eu dou meu quilo de arroz para você e você me dá a tua farinha. Ótimo. Pronto, a gente fez comércio. Antigamente era assim. Depois passou a ser como? Aí eu tenho dinheiro e quero comprar alguma coisa. Eu chego lá no comércio, quanto custa isso? Custa R$ 20. Eu dou R$ 20 e ele me dá um objeto. E a expressão de comércio tem sua base no poder aquisitivo. Para você obter alguma coisa, comprar alguma coisa, você tem que ter alguma coisa para trocar ou como pagar. Para obter, é preciso possuir. No intercâmbio dos dois mundos terrestres e espiritual, o fenômeno obedece ao mesmo princípio. Para obter alguma coisa, é preciso possuir. Nas operações comerciais de César, do Império Romano, né, requerem-se moedas ou expressões fiduciárias com efígies, identificações que lhes digam respeito. Então, lá no Império Romano, para se fazer o comércio, era necessário ter uma moeda, né? Ou algum tipo de documento com a efígie do governador, do imperador, de alguém, para que aquele documento ou aquela moeda tivesse valor para ser usado no comércio. Nas operações de permuta, troca espiritual, requisitam-se valores individualíssimos com os sinais do Cristo. Olha aí, para que a permuta, o intercâmbio espiritual, seja feito com valores individualíssimos, é preciso que ele tenha os sinais do Cristo. O dinheiro de Jesus é o amor. Sem ele, não é lícito aventurar-se alguém ao sagrado comércio das almas. O versículo aqui nomeado constitui benéfica advertência a quantos, para o esclarecimento dos outros, invocam o mestre, sem títulos vivos de sua escola sacrificial. É o que está dizendo aqui, ó. Se você, por exemplo, numa mesa, está lá numa mesa mediúnica, ou você quer inquirir a espiritualidade, o Espírito vai dizer o seguinte: eu conheço Jesus, eu sei quem é Paulo, mas você, o que você tem de bom para me apresentar?
que você tem de valor para querer fazer esse trabalho? O dinheiro de Jesus é o amor. Sem ele, sem amor no coração, você não pode aventurar-se a trabalhar no bem e se dizer, eu sou discípulo de Jesus. Tá? Mormente, no que se refere às relações com o plano invisível, mantendo cuidado por evitar afirmativas a isto. Quer dizer, ele está querendo dizer, esse mormente quer dizer, seguramente, no que se refere às relações com o plano invisível, é preciso manter cuidado por evitar afirmativas a isto. Se você vai se aventurar a fazer um trabalho na espiritualidade, você tem que tomar cuidado. Você tem que ter um cabedal. Você tem que ter amor no coração. Você tem que ter boa vontade. Porque senão você pode acabar arrumando problema. Não vos aventureis ao movimento do intercâmbio com a espiritualidade sem o poder aquisitivo do amor de Jesus. Não evoque espíritos. Não diga que você serve ao Cristo e queira impor isso ou aquilo à espiritualidade se você não tem amor no coração. O mestre é igualmente conhecido de seus infelizes adversários. Tanto eles disseram, eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, e você, quem é? Então, eles conhecem Jesus. Então, o mestre Jesus é igualmente conhecido de seus infelizes adversários. Os discípulos sinceros do Senhor são observados por esses espíritos infelizes também. Tá? Da mesma maneira que eles conhecem Jesus, eles também nos conhecem. Então, os discípulos sinceros do Senhor são observados por eles também. Os inimigos da luz reconhecem-lhes o sublime valor. Eles sabem quem é Jesus, respeitam Jesus, reconhecem o valor de Jesus e nos conhecem. E se nós tivermos amor no coração, sinceridade, eles vão reconhecer isso e nos respeitar também. Quando vos dispuserdes, portanto, a esse gênero de trabalho, não ouvideis vossa própria identificação, porque provavelmente sereis interpelado pelos representantes do mal e vos perguntarão: quem sois? Então, para aqueles que não nos conhecem, eles vão dizer: quem sois? E aí nós poderemos dizer: eu sou discípulo de Jesus. Aí ele vai olhar e vai perceber se o que a gente está falando é verdade ou não. Se for verdade, eles nos respeitarão. Se não for, aí a coisa pode ficar complicada. Então, eu achei esse texto de Emmanuel falando da sustentabilidade econômica, porque o dinheiro de Jesus é o amor. Então, nós temos que ter na nossa sacolinha essas moedas, com a esfinge do Cristo. Mas só que a moeda dele é o amor. É esse o dinheiro que a gente tem que guardar. Né? É essa poupança de unir amor, mas também não ficar só para a gente. A gente junta e dá, junta e dá, junta e dá. E os espíritos do Senhor, eles respeitam. Eles respeitam. Porque eles sabem, né, que nós estamos cercados de uma multidão de testemunhas. Não dá para enganar, né? Mas não é só testemunhas ruins, testemunhas boas. Eles olham. Não dá para enganar, não é mesmo, Rose? Eles olham e dizem assim: ó, não mexe com esse daí, não. Não mexe muito com esse daí, não. Entendeu? Eles olham, não mexe muito com esse daí, não. Porque esse aí tem uma boa companhia. Ele está cercado por uma multidão de testemunhas, mas gente boa, gente que poderosa, gente que vai dar proteção a ele. Então é bom a gente não mexer com ele, não. Entendeu? Então eles olham para a gente.
Te pergunta, você diz, não, eu trabalho para o senhor. Aí, quando você fala, ele vai perceber se isso é verdade ou não. Pode ter um mais atrevido e venha, mas aí ele toma logo, opa, aqui não. Vai mexer com meu filho, não. Com meu amigo, não. A espiritualidade também nos protege. Se a gente está trabalhando para o bem, os espíritos amigos nos protegem, para que a gente continue a fazer o nosso trabalho. Entendeu? Eles vão nos dar esse amparo. E a gente tem que acreditar nisso. E a gente fala sempre assim, nós estamos cercados de uma multidão de testemunhas. Mas testemunhas boas também. Você está trabalhando bem? Quantos amigos estão conosco, nos ajudando, nos apoiando, trabalhando ao nosso lado, É. dando nos protegendo. A gente precisa acreditar nisso, não é? E esses Verdade. respeitam isso. Eles respeitam. Eles sabem com quem mexer e com quem não mexer. Entendeu? Fala, Alberto. Isso é a importância do nosso proceder, né? Da nossa poda moral, sempre buscar a nossa É. renovação, porque a proteção será proporcional ao nosso mérito, né? Sim, sim, com certeza. Ao nosso esforço, à nossa perseverança. Perfeito o que você disse. A proporção será proporcional ao nosso mérito, ao esforço que você está fazendo dentro das suas possibilidades. Eles também reconhecem isso. Não, isso é o que ele pode fazer. Então, tá bom. Ele está fazendo tudo o que ele pode fazer. Eles não querem mais do que você pode fazer. Entendeu? Dentro daquilo que você pode fazer e está se esforçando sempre até para fazer um pouco mais, eles compreendem. Então, tem aquele que pode fazer, vamos dizer assim, um X, e eles, ó, parabéns. Tem outro que pode fazer 3x, eles dizem parabéns. Tem outro que pode fazer 5x, ele vai dizer parabéns. Mas aquele que está fazendo um X. É o que ele pode fazer. E ele está fazendo o melhor dentro daquilo que ele pode fazer. Na espiritualidade, você está de parabéns. Você está de parabéns. Entendeu? E é isso que a gente tem que procurar fazer. Né? É como o Alberto falou, a poda moral, não deixar de fazê-la, procurar sempre melhorar isso aqui, Momento, né? né? O melhor no espaço, porque um pensamento bom anula dezenas de pensamento mal. Um pensamento bom anula muitos pensamentos maus. Porque o pensamento bom é mais forte. Não é um para um. Um pensamento bom anula um mal. Não. Um bom anula inúmeros pensamentos maus. Porque o bem é sempre mais poderoso do que o mal. Entendeu? É nessa proporção. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa aí, meus irmãos? Então, meus amigos, eu espero que esse estudo, né, apesar de a gente ter um número pequeno encarnados, mas a gente tem muitos desencarnados aqui, possa realmente estar nos ajudando a crescer, a refletir um pouco mais, a procurar novos caminhos, né? Para que a gente possa realmente colaborar com o Mestre Jesus. E Jesus precisa da gente. Ele precisa da gente. A gente tem a certeza disso. Então, vamos continuar nos esforçando para a gente poder. Me veio à mente aqui que a gente precisa desenvolver a asa do conhecimento e da moral, né? A asa do amor, a asa da sabedoria. Sem o dinheiro, você não consegue obter o conhecimento também. Você precisa adquirir um livro, você precisa fazer um curso, você precisa ter a energia para poder ter a internet. Então, Exatamente. o dinheiro não é a educação, não é o vilão. Não.
É um Quando o dinheiro é mês. usado para o Somos nós, bom né? uso, Nós é que somos o vilão. é, Você utiliza para progredir, não é verdade? Progredir. Então, que a gente saiba usá-lo bem. E está tudo bem. O problema é quando se usa mal. Isso aí não é só o dinheiro, é outras coisas também, né? Ah, sim, qualquer objeto na mão da gente pode se transformar numa arma, né? Até o nosso pensamento. É, Pode se tornar verdade. uma arma para machucar alguém. Então, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui a nossa aula de hoje. Eu acredito que foi bastante boa, né? Porque nos fez despertar para uma série de coisas, né? Então, eu vou pedir à nossa amiga Ana Constantino para fazer nossa prece de encerramento, Ana, porque daqui a pouco a gente tem a nossa radiação para os nossos irmãos encarnados, doentes físicos, né? Vamos doar um pouquinho das nossas energias para os nossos irmãos. Vamos levar pensamento ao Pai, ao Mestre Jesus, à espiritualidade amiga, à casa de Francisco de Assis, e agradecer esse momento de reflexão, esse momento de oportunidade de estudo, que possamos, Pai, através desse estudo, nos fortalecer, refletir o que estamos fazendo com nossos pensamentos, com as nossas ações, diante do nosso dia a dia, com o nosso próximo, com a família, com os amigos que estamos fazendo. E através desse estudo, podemos refletir cada vez mais e crescer, evoluir para nos tornarmos cada vez melhor, como espírito, como ser humano. Agradecemos a presença do Mestre, da espiritualidade amiga, essa oportunidade estamos estudando, que Jesus possa estar conosco sempre, que a paz dele continue nos nossos corações, que possamos ter uma noite tranquila, um final de semana de paz, que assim seja, na graça de Deus. Graças a Deus. Olha, meus irmãos, ó, um lindo fim de semana para todos. Dá um abraço aí na minha amiga Regina. E Deus abençoe a todos nós, tá bom? Tchau, gente. Tchau. Daqui a pouco a gente. Eu vou passar, Ana, o anfitrião para você, tá? Aí daqui a Tá pouco bom. eu volto. Não desliga teu computador, não. Tchau, gente. Tchau. Fiquem com Deus. Que o Senhor nos abençoe.